Vamos falar sobre os tempos verbais em inglês. Essa é uma dúvida muito comum, principalmente para a galera que já estudou inglês em algum momento da vida, mas está há muito tempo sem praticar, né? Tem uma galera que já se formou no cursinho ou que fez cursinho lá na adolescência, tá aí trintando há mais de 10 anos sem praticar, e aí a gente sente que lembra de muita coisa, que entende muita coisa, mas está tudo meio bagunçado. Então, esse vídeo quer arrumar a casa. Eu vou te apresentar os principais tempos do presente, do passado e do futuro, e a situação, o contexto em que a gente vai usar cada um deles, ok? Se você quiser algum vídeo mais aprofundado sobre um tempo específico, deixa aqui nos comentários. Começando pelos tempos do presente, o present simple, presente simples, é o tempo que a gente usa para falar sobre coisas que são sempre verdade, fatos, a nossa rotina, o nosso dia a dia. Então, por exemplo, you work hard, você trabalha duro, you work hard. You don't work on Sundays, você não trabalha no domingo, you don't work on Sundays. Do you work here? Você trabalha aqui? Do you work here? Então você está vendo que nesse caso a gente usa o don't, do not, na negativa, e do para fazer perguntas. Quando a gente está usando he, she ou it, a gente tem que ter cuidado de lembrar que no presente simples a gente vai acrescentar um Szinho aí, né? Então, por exemplo, she works hard. Ela trabalha duro. She works hard. She doesn't work on Sunday. She doesn't work on Sunday. Does she work here? Ela trabalha aqui? Does she work here? A gente também tem o present continuous, que descreve as ações que estão acontecendo no momento. Por exemplo, I am recording a video. Eu estou gravando um vídeo. I am recording a video. Dentro desse tempo, a gente vai combinar o verbo to be am e o verbo no ing. Outro exemplo, they are sleeping. Eles estão dormindo. They are sleeping. They aren't working. Eles não estão trabalhando. They aren't working. E para fazer pergunta, a gente vai botar o verbo to be na frente. Are they sleeping? Eles estão dormindo. Are they sleeping? Are you working? Você está trabalhando? Are you working? Is she traveling? Ela está viajando? Is she traveling? A gente bota o verbo to be na frente. A gente também tem o present perfect, que é o tempo que a gente usa para falar sobre as nossas experiências, ok? I have been to Paris. Eu fui a Paris. I have been to Paris. He hasn't tried sushi. Ele não provou sushi. He hasn't tried sushi. Have you been to Italy? Have you been to Italy? Você foi à Itália? Have you been to Italy? Então vocês estão vendo que na negativa a gente vai usar o haven't. E para pergunta a gente vai trocar agora o have de posição e vai botar ele para frente. Mesma coisa para he, por exemplo. He has been to Paris. He hasn't been to England. Has he been to Italy? O present perfect continuous a gente usa para falar sobre ações que a gente começou a fazer no passado e que a gente continua fazendo. Por exemplo, eu venho estudando inglês desde os 7 anos. I have been studying English since I was 7. I've been studying English since I was 7. Eu venho estudando desde os 7. Começou lá quando eu tinha 7 anos e ainda acontece até hoje. Ou se você quiser perguntar, por exemplo, se a pessoa tem praticado atividade física, have you been jogging? Have you been jogging? Você tem corrido? Have you been jogging? A gente também vai usar o present perfect continuous. Vamos pular agora para os tempos do passado. A gente usa o past simple, o passado simples, para falar sobre ações concluídas, num tempo definido, ok? Diferente do present perfect, que a gente está falando sobre tempo indefinido, aqui não. A gente sabe quando essas ações aconteceram. E muitas vezes a gente deixa esse tempo bem específico mesmo, usando, por exemplo, last night, ontem à noite, ou yesterday, last week. Por exemplo, I went to the park last night. Eu fui ao parque ontem à noite. I went to the park last night. She didn't like the surprise. Ela não gostou da surpresa. She didn't like the surprise. Did you get the job? Você conseguiu o trabalho? Did you get the job? Percebe aqui que na negativa a gente está usando o didn't like. A gente usa o didn't e como ele já está no passado, o verbo like volta para o presente, ok? She didn't like the surprise. You didn't go to work. Você não foi ao trabalho. You didn't go to work, ok? E para a pergunta, a gente vai botar o did na frente de tudo. Did you work yesterday? Você trabalhou ontem? Did you work yesterday? Did she work yesterday? É o mesmo did para he, she, it, ok? O past continuous a gente usa para se referir a ações que estavam em andamento num tempo passado. Por exemplo, I was teaching
Eu estava dando aula. I was teaching. I didn't answer the phone because I was teaching. Eu não atendi o telefone porque eu estava dando aula naquele momento. I didn't answer the phone because I was teaching. Então, no past continuous, a gente vai usar o verbo to be no passado, was e were, e o verbo no ing. They weren't eating when I arrived. Eles não estavam comendo quando eu cheguei. They weren't eating when I arrived. Was he trying to fix the TV? Ele estava tentando consertar a TV? Was he trying to fix the TV? Então, para fazer pergunta, a gente vai pegar mais uma vez esse auxiliar, no caso was, e vai colocar ele na frente, vai inverter a posição. Was he trying to fix the TV? Yes, he was. He was trying to fix the TV. Então, a gente vai inverter a posição para fazer a pergunta. O past perfect é o que no português a gente expressa com o tinha feito, algo tinha acontecido, ou seja, é o passado do passado. Vamos pensar num contexto aqui, ó. Ontem a gente saiu e quando a gente chegou em casa, a gente percebeu o quê? So, when we arrived, we realized that someone had broken into our house. When we got home, when we arrived home, we realized that someone had broken into our house. Então, quando a gente chegou em casa, a gente percebeu que alguém tinha invadido antes da gente chegar, ok? We also saw that the burglar hadn't stolen anything. A gente também viu que o invasor não tinha roubado nada. The burglar hadn't stolen anything. Então, para botar essa ideia na negativa, você vai usar o had not ou hadn't. We saw that the burglar hadn't stolen anything. A gente viu que o invasor não tinha roubado nada. Had he broken the window? Ele tinha quebrado a janela? Had he broken the window? Então, mais uma vez, a gente vai inverter o auxiliar e a gente vai botar o had na frente de tudo para fazer a pergunta. Ele tinha quebrado a janela? Had he broken the window? O past perfect continuous vai trazer essa mesma ideia de uma ação que aconteceu antes da outra no passado, só que vai focar na duração dela. Por exemplo, she had been living with her parents when I met her. Então, quando eu a conheci, né? Ela vinha morando com os pais nessa época. Então, nesse momento que eu a conheci, é isso que vinha acontecendo. She had been living with her parents when I met her. They hadn't been saving, so they were broke. They hadn't been saving, so they were broke. Eles não vinham economizando, digamos assim, e por isso eles estavam quebrados. Então, por exemplo, they didn't travel with me because they hadn't been saving money, so they were broke. Então, eles não viajaram comigo, por exemplo, ano passado, por quê? Porque eles não vinham economizando. Então, nesse momento, no ano passado, eles estavam sem grana. They didn't travel with me because they hadn't been saving any money, so they were broke. Ok? Então, a gente está falando de duas ações do passado também, só que aqui a gente está focando mais nessa ideia da duração, né? Eles não vinham economizando ou ela vinha morando com os pais, ok? Para falar sobre ações no futuro em inglês, a gente tem diferentes estruturas. Aqui a gente vai falar sobre o will. Por exemplo, vai chover. It will rain. It will rain. Ela não virá. She won't come. She won't come to the party. Ela não virá à festa. She won't come to the party. Então, will not vira won't. Won't. E mais uma vez, para fazer pergunta, a gente vai pegar esse will, que é auxiliar, e vai botar na frente de tudo. Will you call? Você vai ligar. Will you call? Da mesma maneira que a gente tem o present continuous para falar sobre as ações que estão acontecendo no presente, a gente tem o past continuous para falar sobre as ações que estavam acontecendo num determinado momento no passado. A gente também tem o future continuous, que são as ações que vão estar acontecendo no momento no futuro. E isso causa um estranhamento para o brasileiro, porque aqui a gente tem essa coisa do gerundismo, né? Eu vou estar transferindo, né? É um pouco estranho pra gente. Só que no inglês essa estrutura tá perfeita. Por exemplo, don't call me at 2 a.m. because I will be sleeping. Don't call me at 2 because I will be sleeping. Não me liga às 2 da manhã, porque eu vou estar dormindo. I will be sleeping. By 10 a.m. she won't be sleeping anymore. Às 10 da manhã, ela não vai estar dormindo mais. By 10 a.m., she won't be sleeping anymore. Então, para negativa, a gente vai mais uma vez usar will not ou won't. Will they be working when we arrive? Eles vão estar trabalhando quando a gente chegar? Então, a gente vai botar o will, o verbo auxiliar, na frente de tudo para fazer pergunta.
Will they be working when we arrive? Da mesma forma que a gente tem o present perfect, past perfect, a gente vai ter o future perfect. E a gente usa esse tempo para se referir a ações que ainda não aconteceram, mas que, de um determinado ponto no futuro, elas já vão ter acontecido. Então, por exemplo, 2040, 2040. By 2040, we will have changed to electric cars. Então, em 2040, a gente vai ter trocado para carro elétrico. A gente não trocou ainda, mas isso já vai ter acontecido em 2040. By 2040, we will have changed to electric cars. By 2040, we won't have cleaned the oceans. A gente não vai ter limpado os oceanos. We won't have cleaned the oceans. Will scientists have found the cure for cancer? Os cientistas vão ter descoberto a cura para o câncer? Será que isso já vai ter acontecido em 2040? Entende a lógica? É esse o tempo que a gente chama de future perfect. A gente vai usar o will, have e o verbo na terceira forma. E aqui a gente tem os principais tempos verbais em inglês. Você provavelmente percebeu que eu não entrei em muitos detalhes sobre o uso de cada um deles, senão esse vídeo aqui ia ficar com 400 horas. Mas deixe aqui nos comentários se você tiver alguma dificuldade ou mais dúvida em relação a algum tempo específico, ok? Se você curtiu, deixa aqui o seu like e até o próximo vídeo.